Boa tarde, galera. Tudo bom? Pessoal do grupo de jovens Filhos de Maria. Está começando um novo quadro. No mês de agosto, a gente vai começar a falar um pouquinho sobre cada mês de agosto, mês das vocações. E eu trouxe um amigo meu aqui, o meu amigo Bruno, e ele vai estar falando um pouquinho sobre a vocação dele. Bruno, fala pra galera sobre a sua vocação. Como começou? Muito bem. Boa tarde, jovens. Pois bem, a minha trajetória na igreja, ela não é desde criança, como pode ser muito de vocês, desde berço já estavam na igreja católica. A minha trajetória vocacional, ela começou logo depois da minha conversão, que faz mais ou menos uns 5 anos atrás. Eu sempre fui mais diferente dos jovens, né, no grupo de jovens, tudo. E desde cedo os padres falavam, o padre, principalmente o pároco, falava: "Não, mas você vai ser padre". Eu nunca entendia porque só porque eu era diferente, ele queria que eu fosse padre, né? Eu achava muito algo pessoal, algo meio que dele, né? Não que fosse a minha vocação. Até porque eu tinha meus planos, sou jovem, né? Tinha meus planos para o futuro, eu queria carreira profissional, tudo casar, isso, aquilo, eu achava que era isso. Mas ao longo do tempo eu fui pesquisando mais, fui falando com os outros padres, com até mesmo com meus amigos do grupo, e eles começaram a despertar no meu coração que eu tinha aquelas características de um jovem vocacionado, né? O jovem que tem a vocação religiosa ou sacerdotal. Eu via pela piedade na missa ou meu zelo pelas almas, uma vida de oração mais a fundo, que eu tinha características vocacionais. Talvez vocês possam ter isso também e sejam para viver no mundo, sejam para viver missionários aqui no mundo, como o do grupo de jovens, por exemplo, mas a minha vocação, resumidamente, foi isso. Entanto que eu entrei para o seminário ano passado, eu fiquei mais ou menos um ano no seminário, e depois, com o discernimento, eu vi que a vontade de Deus era que eu saísse. E eu não entendia, porque eu realmente achava que era a minha vocação ser padre, né? E a partir daquilo, eu saí do seminário e fui procurar, né, a viver agora a vida aqui, preparando o matrimônio. E, e por incrível mistério de Deus, eu percebi que não era para eu viver aqui fora, era só para eu ter forças, ganhar forças para voltar muito forte pro seminário, mais forte, né? E agora, daqui um mês mais ou menos, eu estarei voltando pro seminário com a graça de Deus, agora com mais certeza que a minha vocação é ser padre, né? Então, e como nós jovens hoje em dia, é uma caminhada, por exemplo, para não ser pároco, mas dentro da igreja mesmo, tem vários tipos de vocações. Sim, sim. É muito importante a gente, primeiramente, antes de tentar descobrir qual é a nossa vocação, eu acho muito bela a pessoa que toma a iniciativa de procurar saber sua vocação, mas antes de tudo a gente tem que unir o nosso coração ao coração de Jesus. Saber que a gente não nasceu para nós mesmos. A gente tem que ter isso em mente e colocar como propósito uma vida de oração, principalmente rezar é o ponto principal, é escutar a voz de Deus e daí você descobre se a sua vocação é um leigo aqui na paróquia ou um leigo consagrado numa comunidade, né? E existem vários sinais que mais para frente eu irei falar deles, mas o mais importante para você sentir a vontade de Deus é a oração, é a Santa Missa, comunhão, ter a vida de graça, né, através do sacramento da confissão. Isso é o ponto principal para antes de você descobrir a vocação, né? E é claro, o jovem que sente algo a mais, uma vontade a mais de entregar essa vida para Cristo, para Deus, com certeza é uma vocação. É, é meio difícil falar certeza, né? Porque eu tinha certeza que eu ia ser padre, saí do seminário, agora estou voltando, né? Mas tem chances desse jovem ter a vocação religiosa ou a vocação sacerdotal, né? É pontos assim que cada um, juntamente com a direção de um padre ou na sua vida de oração, vai sentir os sinais de Deus, né? Sim, e Bruno, para você que nasceu num berço evangélico, trazer essa vocação, essa experiência dentro de casa foi boa? Teus pais aceitaram de boa? Como é que foi essa Sim, interação em casa? é interessante falar assim desse modo como se fosse um empecilho, né?
Pelo fato de eu não nascer numa casa católica, onde a minha mãe era católica e não era praticante, né? Meu pai era evangélico. E para eu foi muito incrível, porque eu vi a oportunidade da salvação da minha família através da minha entrega, né? Portanto, é claro, para mim está sendo muito mais difícil agora voltar para o seminário, pois tem que buscar novamente o apoio deles e às vezes não encontrar realmente, e principalmente ter o foco, que é essa minha vocação, indiferente do que os outros pensam, porque dificuldades vão ter, dificuldades vão existir, mas acima de tudo a gente não veio para esse mundo para servir os outros, a gente veio para esse mundo para servir a Deus, e nada vai impedir de eu servir a Deus, somente a morte, né? Mas é basicamente isso. Pessoal de casa, a gente vai estar postando esse vídeo agora e vai ter esse mês de agosto a gente vai estar falando bastante sobre vocações e vai ter mais tópicos para frente. Eu quero que vocês possam estar tendo dúvida, dando like no vídeo. Tiver qualquer pergunta para a gente estar fazendo, tirando em questão sobre as vocações, deixa teu comentário. Tá no grupo, me manda mensagem no WhatsApp, entre em contato com o Matheus ou com qualquer um do grupo de jovens Filhos de Maria que esteja junto com a gente ali. Que se eles não puderem te responder, eu dou um jeito de arrumar respostas. Se o Sim, Bruno não puder responder, a gente vai atrás do tem pároco. contatos e Nem que eu de tenha certa que forma. ir lá para Roma pedir pro Papa. É, E, pessoal, vamos se unir, porque a gente está passando uma fase não muito boa de pandemia. Sei que está sendo difícil não ter o grupo presencial, só virtual. Muita gente sente a vontade de volta de ter o grupo, mas está quase acabando. Vamos com fé que isso que Deus está trazendo para a gente é uma união, certo. porque a gente tem que começar a pensar também dentro de casa. A gente volta com mais um vídeo logo logo. Beijo para vocês, pessoal. Deixa o seu like.